Se você já se sentiu insegura na hora de aumentar o preço, por medo de perder cliente, por medo de ter que dar desconto, por medo de qualquer insegurança, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou falar quando você aumenta, como você aumenta, quanto você aumenta e como você avisa para as clientes que você vai aumentar o preço do seu serviço. Primeira coisa mais importante, de quanto em quanto tempo eu aumento o preço do meu serviço? Todo ano. Gente, todo ano tem que ter aumento de preço. Por quê? Porque tudo aumenta. A inflação aumenta, o mundo por si só, ele corre nessa mesma direção, aumentando sempre os preços. Então, nós, prestadoras de serviço, também aumentamos o nosso preço. E qual mês melhor para aumentar? Eu acredito que o melhor mês para aumentar é o mês de novembro. Por quê? Porque novembro antecede dezembro, que é o mês que as pessoas estão mais propícias a gastar. Porque tem festas, comemorações de empresa, amigo secreto, Natal, Ano Novo, tem muita coisa. Então, as pessoas também recebem 13º. Então, elas já estão com a mentalidade de poder gastar mais um dinheiro. Então, eu sempre aumentei os meus preços em novembro. 1º de novembro já tá valendo o novo preço. Essa também é uma estratégia interessante de você fazer, porque em dezembro muitas pessoas novas chegam para você querendo fazer aquele serviço por indicação. Então, essas pessoas novas, elas já vão pagar o novo preço. Tem pessoas que querem aumentar o preço em janeiro, quando o ano vira. Mas janeiro é um mês horrível. Por quê? Porque daí vem as contas. Tem IPVA, IPTU, escola de filho. Então, janeiro não é um mês bom para você aumentar o preço do seu serviço. Novembro é um mês ótimo. Quanto devo aumentar? Entre 10% e 20%. Vou te dar um exemplo. Quando eu devo aumentar 10%? Quando o seu serviço for mais caro. Por exemplo, hoje na minha realidade, eu cobro R$160 numa esmaltação em gel. Então, se eu for aumentar 10%, eu vou aumentar R$16, ficando assim o meu serviço em R$176. Quando é um serviço muito caro e você aumenta muito, a cliente sente muito. Se eu aumentasse 20% desse meu serviço de 160, sairia por R$192. Para a cliente, R$32 já é um peso muito maior do que 16. Agora, se você cobra, por exemplo, R$60 num pé e mão e você decide aumentar 20%, você vai cobrar 72. Não é muita coisa, são R$12 de diferença. Então, quando o serviço é menor, o preço é menor, você pode aumentar aí até 20%. Uma coisa interessante é sobre a localização. Dependendo da localização que você atende, você consegue cobrar mais caro. Gente, não tem como ignorar. O local seleciona as pessoas. Eu moro em Campinas, interior de São Paulo, e Campinas é uma cidade muito grande. Tem muitos bairros. Tem bairros nobres e tem bairros de periferia. R$160, eu poderia ser a melhor marqueteira, a melhor profissional, que eu não conseguiria cobrar em um bairro que as pessoas estão acostumadas a pagar R$50. Por quê? Porque é o poder aquisitivo das pessoas. Então, o ambiente, a região, ela seleciona o poder aquisitivo das pessoas. R$160 no bairro que eu atendo, que é no bairro Nobre de Campinas, é completamente normal. Qualquer salão pode cobrar esse valor nesse bairro que eu atendo. Então, isso é uma realidade que eu queria compartilhar com vocês, que assim, o bairro importa muito, as pessoas também. Isso quer dizer que você nunca vai conseguir aumentar o preço e cobrar super mais caro em um bairro que as pessoas não têm tanta grana? Não, eu só estou falando que conforme você vai construindo a sua carreira, construindo o seu nome, as pessoas vão tendo mais credibilidade em você. E aí, quando você se torna referência daquele bairro, também você consegue colocar um preço maior do que da concorrência. Só que isso é uma construção. Agora, se você vai por um bairro nobre, você não precisa ter uma autoridade. O preço daquele bairro nobre já vai ser diferente do bairro da periferia. Compreende? Então, assim, isso é extremamente importante deixar claro. Se você atende num bairro que você não gosta do público, que o público não paga, faça um esforço para sair desse bairro. Alugue uma sala no bairro melhor ou vai atender em domicílio nesse bairro melhor para você ir conquistando o cliente, fazendo grana e no futuro abrir o seu estúdio.
Tudo tem uma solução, certo? Quando eu comecei, há 6 anos atrás, eu entrei em um salão que era no centro de Campinas. E esse salão cobrava R$35 no pé e mão, há 6 anos atrás. E dia de terça e quarta ainda tinha promoção por R$30. E era um público X que pagaria aquele valor. E eu trabalhei ali durante 1 ano e meio e depois eu fui para um salão mais nobre, num bairro melhor, que o mesmo serviço era R$55 pé e mão e não tinha promoção. Então, eu atendia outro tipo de público. E foi aí que eu comecei a entender como que o mercado funciona. Não importa o nível do seu trabalho. Se você estiver num ambiente que as pessoas não vão pagar, pode ser a melhor unha de excelência. As pessoas, elas não vão pagar se você ainda não construiu um nome. Agora, quando você muda para um bairro melhor, as pessoas pagam. Por quê? Porque é a seleção. Quando eu fui atender em domicílio, eu morava num bairro mais ou menos. Não era nem um bairro de periferia e nem o melhor bairro da cidade. Mas eu ia atender em domicílio. Então, eu já comecei cobrando R$55 no pé e mão, que era o mesmo valor que eu ganhava no salão. E por quê? Porque eu vi que o público pagaria. O meu público que eu ia atender era estudante de medicina. Estudante de medicina que pagava R$15 mil na mensalidade da faculdade. Então, elas pagariam R$55 num pé e mão. Então, olha só. Além disso, a gente tem que observar o público que a gente vai atender. Você tem que fazer uma leitura dessa pessoa, da casa dela, se você vai em domicílio, porque se a pessoa não pode pagar, ela vai fazer com outra mais barata e tá tudo bem. Se a pessoa pode pagar, ela vai fazer com você melhor ainda. Então, eu em domicílio já comecei cobrando esse valor e todos os anos eu aumentava. Como avisar para cliente que vai ter reajuste? Vocês precisam tirar esse peso que vocês sentem, esse medo, porque assim, ó, o máximo que vai acontecer é a cliente falar: Renata, então esse valor não dá pra mim, vai ficar muito fora e tal, então eu vou desmarcar. Tudo bem, eu vou perder uma cliente, 2, 3, 4, 5, não sei. Mas eu tenho que pensar em mim, no valor da minha hora. Porque cada vez que o preço do meu trabalho aumenta, o valor da minha hora aumenta. E eu tenho que aumentar, porque senão o que eu comprava com R$100 no mercado, ano que vem, não é mais R$100. É 120, 150. Então é isso que eu tô falando pra vocês, porque tudo aumenta. Daqui a pouco, o que você comprava com R$100, você não compra mais com 100, você vai comprar com mais. Então você tem que aumentar, porque senão você perde poder de compra. Então você vai mandar uma mensagem de antecipação, vai antecipar. Oi fulano, tudo bem? Passando para te avisar que a partir de tal data terá um reajuste no preço dos meus serviços. Pé e mão vai para tanto, alongamento vai para tanto, esmaltação em gel vai para tanto. Beleza? Acabou. Algumas clientes nem vão responder, algumas clientes não, Rê, tudo bem, sem problema e tal. E algumas clientes vão falar: ai, Rê, então infelizmente eu não vou conseguir fazer. Você tem que ficar desesperada com isso? Não. Por quê? Vou te falar. Vai vagar alguns horários na sua agenda, certo? Você vai atrair outras pessoas que querem fazer o serviço com você. Por isso que a gente nunca pode se acostumar com a agenda cheia. Porque cliente vai e vem. Cliente vai e vem. Ou seja, você sempre tem que estar fazendo ação de marketing para cada vez mais atrair clientes. Você sempre tem que ter um horário ali na sua agenda onde você atenda clientes novas. Porque a nossa agenda é assim, gente. Ela vai se renovando. Então, assim, muitas pessoas ficam desesperadas na área da beleza porque aumenta o preço, fica presa aquela cliente, não faz marketing, não divulga, não posta nada, não faz às vezes parceria com influencers da cidade, não chega gente nova. Então é claro que você vai ficar desesperada quando você aumentar o preço e se a cliente não fizer. Por isso que você tem que estar sempre fazendo o marketing do seu trabalho. Agora vamos falar um pouco do lado emocional, que isso é extremamente importante. Como que a gente lida com esse nervosismo, com essa insegurança? Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu atendia em domicílio, eu gostava e tal, ganhava uma boa grana, só que eu morria de dor nas costas. Por quê? Você vai na casa da cliente, a cliente vai fazer a unha no sofá, deitada, não sei o que, assistindo série. Tem cliente que é folgada. Se você já atendeu em domicílio, comenta aqui se não é assim. É assim, é a realidade. E aí a manicure, coitada, ela fica numa posição horrível,
cheia de dor, ela não tem qualidade de vida no trabalho. Ela vive com dor. Por quê? Porque o atendimento a domicílio mata, deixa você totalmente cansada, às vezes travada. Pensa, eu atendia 12 horas em domicílio. Eu ficava extremamente cansada. Tem dias que eu chorava em casa, 10 horas da noite, eu tomava banho chorando, de tanta dor que eu tinha no corpo. Quando eu decidi parar de atender em domicílio, veio esse sentimento de novo. Será que eu paro? Será que as clientes vão fazer comigo? Será que eu vou perder muita cliente? Será que eu vou perder dinheiro? E se ninguém vier? A gente fica nesse pensamento, né? E se ninguém vier? Gente, quando eu parei de atender, eu avisei as minhas clientes, fulana, ó, a partir de tal data, eu não vou mais atender em domicílio, agora eu vou atender na minha casa. E olha só, gente, eu tirei uma lição muito valiosa disso, que eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha clientes que eu amava. E perceba, eu morava num condomínio, e eu atendia em 2 condomínios vizinhos, ou seja, eu ia andando. Eu não pegava ônibus ou carro, nem nada. Eu só atendia em domicílio ali no meu bairro, nem no bairro, ali nos condomínios vizinhos. E eu levava 5, 10 minutos andando para chegar na casa da cliente. Quando eu falei para elas virem na minha casa, eu tive algumas que falaram, ai, Rê, não vai dar e tal, não sei o quê. E eu fiquei super chateada, porque eu fiquei pensando, cara, eu fiquei 2 anos servindo essa pessoa, indo até a casa dela, que é 5 minutos andando. Não é atravessar a cidade para ir fazer a unha, é 5 minutos andando. E ela falou que não dava. Preguiça, pura preguiça. Ou seja, eu fiquei pensando, né, qual é o meu valor? Qual é o meu valor nisso? Adianta eu me sacrificar então pela cliente que nem me valoriza? Ali eu pensei, eu tenho que focar em mim. Eu tenho que dar valor pro meu trabalho e pensar no que é melhor pra mim, no que é mais confortável pra mim. Então eu decidi que eu não ia atender mais em domicílio. Eu tive várias clientes que falaram, ai, Rê, você não abre uma exceção só pra mim e tal. Não, você tem que aprender a falar não também. Porque o cliente, o ser humano é egoísta por natureza, ele sempre vai pensar nele. Então a cliente, ela pensava no conforto dela. Ah, não, a Renata sempre veio em casa, agora eu não vou querer sair de casa pra fazer a unha. Ela ia arrumar outra profissional que iria na casa dela. E tá tudo bem. Novamente, eu tenho que pensar em mim. E, gente, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Quando eu comprei uma poltrona, comprei a minha cirandinha e atendia no cantinho da sala da minha casa. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque eu não precisava ficar saindo. Quantas vezes, meu Deus, eu peguei chuva, porque eu tinha esquecido o guarda-chuva, e aí chovia no meio do dia, e eu chegava em casa ensopada. Muitas vezes eu fiquei doente, muitas vezes assim, com febre, eu fui atender a cliente em domicílio, e ela não poderia andar 5 minutos pra ir na minha casa fazer a unha. Então, assim, isso me deu um choque de realidade, sabe? Tipo, eu não sou tão importante assim. Ela vai pensar nela. Então, eu vou pensar em mim. Então, minha gata, eu tô te dando essa história pra você refletir também. Que você tem que pensar em você. O atendimento em domicílio, eu sou muito grata por ele. Eu fui muito feliz, ganhei muito dinheiro. Eu fazia 5 mil reais com unhas tradicionais atendendo em domicílio. Mas quando eu mudei para minha casa e fiquei totalmente atendendo na minha casa, eu tive qualidade de vida. Eu podia comer com calma, fazer as coisas com calma. E essa coisa de não ter que sair com a mochila e vai e atende. E outra, minhas costas melhorou muito. Minhas dores sumiram. Por quê? Porque agora eu tinha o ambiente certinho para trabalhar. Eu tinha uma cirandinha confortável que eu podia fazer o pé da minha cliente sem aquele peso do pé dela no meu joelho, que antes tinha em domicílio. Então, assim, você tem que pensar em você. Às vezes a gente fica nessa incerteza, nesse medo do novo, né? Porque o novo vai dar medo. Mas, cara, sério, se eu pudesse te dar um conselho, assim, ó, pra vida, faça o que você quer fazer. De verdade. Assuma os riscos, porque, assim, tudo que a gente for fazer tem uma consequência. Algumas clientes pararam de fazer e tá tudo bem. Outras chegaram e eu atendia na minha casa. E essa foi a melhor decisão que eu tomei. Outro medo que você pode ter, né? De não ter cliente e aí faltar dinheiro. Pensa assim, que você vai colocar um novo preço. Algumas vão parar, só que outras vão fazer. Às vezes, você vai ganhar a mesma coisa, fazendo de menos pessoas. Por quê? Porque a sua hora vale mais.
Então, essas pessoas que saem, elas deixam você livre, seu tempo livre, para outras chegarem e pagar aquele preço que você tá cobrando. E aí você vai ganhar mais. Então, assim, tem que aumentar o preço. Não tenha medo de aumentar o preço. Se você aumenta o preço e a cliente fugiu, aí você tem que parar pra pensar, o que eu tô entregando? Porque assim, é normal uma ou outra cliente parar de fazer? Sim, mas não é normal, tipo, 50% da sua agenda parar de fazer a unha. Se 50% parou, você tem que olhar pro seu trabalho. O que você tá entregando? Por que essas clientes foram embora? Elas estavam só por preço? Às vezes você não mostrou valor para elas. Eu já fiz um vídeo aqui sobre como você aumenta a percepção de valor no seu trabalho. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Depois você vê que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E claramente, o cliente também observa o trabalho técnico. Ele melhorou? Você está oferecendo algo além do serviço? Você estuda? Você mostra para o seu cliente que você está em constante evolução, atualização, que o serviço melhorou? Porque assim, se você só aumenta e não agrega nada de valor, o cliente também vai achar, nossa, aumentou, mas não mudou nada. Ah, aumentou, mas está na mesma. Então assim, quando você fizer um curso, posta que você está fazendo. Fale para as clientes que você está fazendo um curso, que você está estudando, porque isso vai valorizar a profissional que você é. Então, eu espero que isso tenha te ajudado. Não tenha medo de aumentar o preço do seu trabalho. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.